Alegria estar aqui mais uma vez, sobre esse rincão do meu Senhor, local esse que meu pai fundador tanto pregou, tantos grandes pregadores que subiram e sobem nesse lugar para proclamar a palavra. Para mim sempre é uma honra muito grande estar aqui na Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, nesse lugar, né? Então, louvo a Deus por isso. E digo também, né, a Ana já fez aí às vezes desse dia tão especial, porque bem-aventurados somos nós, que estamos aqui num lugar santo. Quem acredita que a Canção Nova é um lugar santo, levanta a mão, olha aí. Eu acho que é por isso que você veio aqui, não foi? Porque você pode ser uma dessas pessoas que tanto nós ouvimos quando vem aqui. Aqui é um pedacinho do céu, é isso mesmo? É assim que você se sente? Não é? E que bênção. E estar nesse dia, aqui é um privilégio, de estarmos celebrando, já entrando, daqui a pouquinho, né, de certa forma já entramos, porque nesse tríduo pascal, porque nós já estamos vivenciando isso, né? Na TV Canção Nova nós estamos direto com o Papa Leão XIV, com a Santa Missa do Lava-Pés, lá em Roma, por causa do fuso horário. Daqui a pouco nós vamos entrar, mas aqui na Diocese de Lorena, pela manhã, já tivemos a Missa dos Santos Óleos. Essa missa, ela celebra a bênção dos óleos sacramentais, que serão usados durante todo o ano, para o batismo, para o crisma, para a unção dos enfermos. Todos esses óleos são ungidos, e eles são óleos específicos, cada um para um sacramento, para um ministério. Então, já foi abençoado esses óleos, e também é o dia em que a igreja celebra a instituição da Eucaristia, mas também do sacerdócio. A Ana já fez todos nós rezarmos pelos nossos padres, os padres da Canção Nova, o padre da sua paróquia, o padre que você conhece. Mas agora eu quero pedir que você dê uma salva de palmas para todos os sacerdotes que entregaram a sua vida, dizendo sim a um chamado, porque não é fácil, mas eles estão firmes e fortes, e precisamos continuar rezando por eles. Então eu digo aos padres, especialmente os padres, meus irmãos de comunidade, mantenham firme, aguentam firme, como dizia o nosso pai fundador, para que cheguemos até o fim, com a coroa da vitória, e claro, levando, através do seu ministério, através de tudo aquilo que é desempenhado pelo seu sacerdócio, para muita gente ir também para o céu. Bem, nesse dia, pela manhã nós tivemos aqui a Verinha. Quem está aqui desde cedo, levanta a mão aí, olha aí, a Verinha, o professor Felipe. Você percebeu que muita coisa ficou envolto de Judas, não foi? Os temas, por quê? É um tema muito vasto, essa realidade do personagem, do discípulo Judas Iscariotes, que embora foi um traidor, através da sua traição nós também vemos coisas que precisamos fitar os olhos, para que também nós não possamos fazer igual, mas fazermos diferente. Olha, esse foi o caminho de Judas, então eu acho que esse caminho é o melhor, e é vasto. Coube a mim falar sobre uma espécie, como eu posso dizer, de comparativo, né? Porque temos ali um comparativo entre Pedro. O que aconteceu com Pedro nesses dias? O que ele fez? Ele o quê? Negou Cristo. Daqui a pouco nós vamos ver com mais ênfase. E também um contraste, né? Eu acho que a melhor palavra é essa, contraste com Pedro e Judas, que foi o traidor. Então o tema dessa pregação é de Judas a Pedro, do remorso ao arrependimento. Quantos de nós que carregamos remorsos dentro de nós, diante dos nossos erros, das nossas falhas, e muitas vezes vamos nos fechando, vamos nos sentindo como que não somos dignos do perdão de Deus, e isso é grave. Nós vamos apontar daqui a pouco, você vai ver. Isso é grave, porque você está recusando a graça de Deus. Quantas pessoas que não vai ao confessionário, porque não sou digno, o meu pecado é muito grande.
Como é que eu vou lá no confessionário falar esse pecado para o padre? Deus não vai me perdoar. Engano seu. Esse foi o pecado de Judas. Mas antes de nós entrarmos de maneira mais acirrada nessa realidade, eu quero trazer aqui um perfil tanto do personagem Pedro, como também de Judas Iscariotes. Quem eram eles? Pedro, que antes era Simão. A palavra Simão significa frágil, quebradiço, rachado. É algo que na palavra do hebraico vai trazer isso, algo frágil, fragilizado. Jesus, naquele dado momento em que ele pergunta para os discípulos, no dizer dos homens, que eles estão dizendo que eu sou? Lá no capítulo 16 de Mateus, aí eles dizem, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, Elias, Jeremias, ou até mesmo João Batista que ressuscitou. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro foi logo dizendo, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eis que dou as chaves do reino dos céus, edifico sobre ti a minha igreja, e não é mais Simão, tu agora se chama Pedro, e sobre essa pedra edifico a minha igreja. Então Jesus não disse uma igreja, as igrejas, Jesus disse a minha, ou seja, sobre você a minha igreja, a única igreja, amém? Então Pedro, que era Simão, era o que antes de ser discípulo de Jesus? Pescador, como boa parte dos discípulos, dos 12 que seguiam Jesus. Ele foi chamado por Jesus a ser pescadores de homens, lá em Lucas no capítulo 5, diante daquela pesca milagrosa, em que eles não pegavam nada, e ali Jesus joga a rede mais ao mar, e de mais adiante, jogou a rede, pegou tanto peixe que quase afunda a barca. A personalidade de Pedro era sanguíneo, dentro daquilo que é o âmbito do temperamento, dos temperamentos, ele era uma pessoa impulsiva, explosivo, de altos e baixos. Recebeu de Jesus a missão de ser a pedra, que ele, o Cristo, edificou sua igreja. Mas Pedro revelaria ainda suas fraquezas em várias de suas impulsividades, demonstradas em vários momentos no Evangelho. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 14, versículo 28 ao 31, quando Jesus vem andando sobre as águas ao encontro dele, vocês lembram dessa passagem bíblica? O que acontece? Eles se assustam, mas Jesus diz, não temas, sou eu. E quando Pedro vê que é ele vem impulsivamente dizendo o quê? Senhor, deixa eu ir até vós andando sobre as águas também. Jesus diz o quê para ele? Vem. E ele vai. Só que quando ele vê as ondas, o vento, ele afunda. Jesus vai e o socorre, Então, na impulsividade, Pedro era impetuoso. Também, ao censurá-lo, diante desse momento que nós acabamos de frisar aqui, em que Jesus diz, tu és Pedro, sobre vós eu estou edificando a igreja, estou te dando a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar será desligado no céu. Naquele mesmo momento Jesus vai dizer o quê? Nos versículos seguintes, o Filho do Homem há de sofrer muito, ser entregue aos chefes dos sacerdotes, sofrer, ser pregado na cruz, ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E Pedro já levanta, porque ele ficou cheio de si, A impulsividade dele já veio dizendo, jamais Senhor, de jeito nenhum, Senhor, morrer, o Messias, não. O que Jesus diz para ele? Afasta-te de mim. Olha, acabou de receber um ministério. Afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não vêm de Deus, mas sim dos homens. Ele acabou de ter tido uma revelação do Pai, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já logo em instantes ele já estava dizendo o que não era de Deus. E Jesus o chama ainda a falar, afasta de mim, Satanás.
a impulsividade de Pedro. Ainda tem um outro elemento, quando ele declara que vai para a prisão com Jesus. Como ele já estava meio cabreiro depois dessa vez que Jesus disse para ele: faça de mim Satanás. Aí Jesus dizendo que ia morrer, que ia sofrer, ali na última ceia: Senhor, eu vou contigo até a morte, aonde tu fores eu vou. O que Jesus disse para ele? Pedro, Pedro, essa noite mesmo, antes que o galo cante, ou seja, antes do cantar do galo para o amanhecer, tu me negarás 3 vezes. Mas ele foi insistente, ele disse: não, eu não vou negar, eu não vou. Então essa é, nós vimos aí, nós sabemos o que aconteceu. Essa é a personalidade de Pedro. Judas, quem foi Judas? Porque muitas vezes nós olhamos para a realidade de Judas, o que traiu, né? No Evangelho mostra que ele roubava, mas qual que era essa, entrando a fundo, que muitas vezes tem coisas que a gente pode levar para uma possibilidade, que não está no Evangelho, mas na história, vai ligando alguns fatos da época, o nome da pessoa, do lugar que ela veio. É possível que Judas foi um servo, um nobre do palácio de Herodes, que já havia sido um justiceiro para com os romanos. Então ele tinha um senso justiceiro para com os romanos, porque os romanos oprimiam com impostos, com tantas outras imposições que eram colocadas sobre eles. O único dos discípulos que não era da Galileia, ele era o único que não era galileu, dos 12. Gostava de ouvir João Batista, que indicou o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ao passo que o seguiu quando Jesus iniciou a sua vida pública, porque João Batista indicou Jesus: esse é o Cordeiro de Deus. Ele gostava de ouvir João Batista. Há possibilidade de que Judas Iscariotes esperava que o Messias viria para destruir o poder romano, para libertar Israel no âmbito político, e essa viria a ser a sua maior motivação no seguimento a Jesus, pois há indícios, de ele não ter vindo da Galileia, como eu disse anteriormente, mas sim de uma cidade pequena chamada Queriote, por isso Judas Iscariote, de Queriote, que era do sul da Judéia. Pouco a pouco ele foi percebendo que Jesus não era o Messias que ele, Judas, esperava, pois Jesus dava a conhecer o que seria o seu reino, pois Jesus, através dos seus ensinamentos e revelações dos planos do Pai, mostrava qual seria a implantação do reino de Deus. Judas tinha um ofício de ser o tesoureiro, aqui na Canção Nova nós chamamos nas casas comunitárias o caixinha, na nossa vida comunitária, na casas dos sacerdotes, dos solteiros, celibatários, o seminarista no seminário, existe uma pessoa que é designada a ser tesoureira, e que a gente chama de caixinha, porque nos inícios da comunidade se guardava todo o dinheiro e as notinhas depois para mostrar dentro de uma caixa. Então ele era o caixinha. Judas era o caixinha de Cristo, do discipulado de Jesus, e ele tinha esse ofício, mas o Evangelho mostra que o mesmo era ladrão, nós vimos no Evangelho segunda-feira, que ele ficou ali pesaroso, quando foi lá na casa de Lázaro, Marta e Maria, e que Maria quebra meio litro, de perfume, que é caríssimo, Se você acha que aquele perfume francês é caro, esse aí de nardo puro, nossa, era muito caro, era equivalente assim a uns 10 salários, um salário comum, de um trabalhador comum, 1 litro, uma grama, um ml, vamos dizer assim.
Então ela guardou aquilo ali e quebrou, e ele diz o quê? Nossa, poderia ter vendido e dado aos pobres. E o Evangelho escreve, ele não se preocupava com os pobres, ele estava preocupado porque ele roubava o dinheiro da sacola, ele era ladrão, está escrito isso no Evangelho de João. E ele roubava então parte dos valores depositados na bolsa. E aí ele se mostrando assim, quem era a personalidade dele? Ganancioso, desonesto. Judas, sabendo da intenção do Sinédrio de prender Jesus, foi à procura dos chefes dos sacerdotes, vendo a oportunidade de ganhar dinheiro. E foi procurar os chefes dos sacerdotes. E combinaram então 30 moedas de prata e procuravam então uma oportunidade para que Jesus fosse entregue. Mateus 26, 14 a 16, Marcos 14, 10 e 11. Pedro nega 3 vezes. Voltando para Pedro. A negação de Jesus por Pedro 3 vezes é um dos episódios mais marcantes da trajetória dos discípulos. Esses acontecimentos registrados nos 4 evangelhos, ou seja, nos 4 evangelhos canônicos, nós temos a narração da negação de Pedro, das 3 vezes que ele negou. E revela ali nos evangelhos a tensão emocional, o medo da morte, a fragilidade humana diante da perseguição. Você lembra que Pedro é volúvel, explosivo, altos e baixos, impulsivo? Recorda? Embora fosse um dos seguidores mais próximos de Cristo, Pedro sucumbiu à pressão e negou conhecer o seu mestre em um momento decisivo. No Getsemane, Jesus foi preso após a traição de Judas, e que traição, com um beijo, com um ósculo santo, que era uma forma de profundidade, de profunda intimidade, de cumprimento. E Jesus ainda diz, Judas, é com um beijo que traz o Filho do Homem? Nesse momento, Pedro seguiu Jesus ao longe, enquanto todos os discípulos fugiram. E Pedro ali na casa do sumo sacerdote, diante daquele momento em que Jesus era julgado. Quero acolher também aqui o povo que através da TV Canção Nova nos acompanha. Seja muito bem-vindo, acampamento de Semana Santa, que Deus abençoe. Estamos aqui na pregação de Pedro, de Judas a Pedro, do remorso ao arrependimento. Então Pedro ficou ali na casa do sumo sacerdote, no pátio. E o que aconteceu? A sua primeira negação. Enquanto Jesus era investigado, Pedro entrou no pátio dos sumos sacerdotes e ali do lado de fora, assentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Uma das criadas do sumo sacerdote, vendo-o ali, disse que ele era um dos que andavam com Jesus. Pedro negou e saiu dali. Pedro foi então caminhando em direção ao alpendre, e ali lhe perguntaram novamente se ele também não era um dos discípulos de Jesus. Pedro negou novamente. E havia ali ainda nesse mesmo momento um burburinho, em meio aos presentes. O evangelista Marcos diz que uma mulher viu de novo, a mesma mulher que viu ele primeiro, o viu de novo, e ela novamente começou a dizer aos outros, ele estava com ele, que era Jesus. Também Pedro nega, dizendo que não conhecia Jesus. Agora a terceira é a mais grave. Um pouco mais tarde, alguns que estavam por ali, confrontaram Pedro. Você deve ser um deles por ser galileu. Acho que a forma como Pedro se dizia, um sotaque talvez. Mas Pedro começou a maldizer Jesus e jurou que não conhecia aquele homem de quem eles falavam. Neste momento,
Nesse instante, o galo cantou. O Evangelho de São Lucas vai dizer que nesse momento Jesus estava sendo transportado para Pilatos, porque os sacerdotes cuspiram na cara de Jesus, bateram em Jesus, e nesse momento falou, leva para Pilatos para que ele julgue. E nesse momento que Jesus, é a hora que ele nega e o galo canta, e ali vai dizer que Jesus olha para Pedro, e ali Pedro vai dizer a palavra, que ele sai para chorar, um choro amargo. E o que é um choro amargo? Um choro amargo é um choro profundo, sentido, doído, de arrependimento profundo. Já Judas, Jesus já tinha revelado que ele ia trair em outros momentos. Por exemplo, em João 6, capítulo 6, versículos 70 e 71, bem antes da última ceia, Jesus diz, eu escolhi todos vocês, os 12, mas um de vós é um diabo. E aí o texto bíblico, o Evangelho vai dizer assim, dizia sobre Judas Iscariotes que havia de trair. Durante a última ceia, Jesus declarou abertamente enquanto comiam, em verdade eu vos digo que um de vós me trairá. Ainda Jesus vai dizer na identificação pelo pão. Jesus ficou profundamente comovido e disse, um de vós me trairá. E Judas, ao perguntar, porque todos os discípulos perguntou, mestre, serei eu, serei eu, serei eu. Mas quando chegou a vez de Judas, ele pergunta, mestre, por acaso serei eu? Eu seria o traidor? Jesus lhe responde, tu o dizes. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele, sim, é você. Quando João, discípulo amado, pergunta a Jesus quem seria o traidor, ele indicou que aquele que molhar o pão no prato comigo, este é o traidor. E aí, quem molha o pão com Jesus é Judas, e Jesus entrega a ele o bocado de pão, e ainda diz, o que tens para fazer, faça logo. Bem, Judas teve todas as oportunidades para não trair Jesus. Jesus deu todas as oportunidades para que Judas não traísse. Você viu quantas vezes? Quantas vezes? Um de vós há de me trair. Escolhi vocês todos aqui, vocês 12. Mas um aqui é o diabo. Se recordando ali, dizendo, olha, um de vocês vão me trair uma hora. Na ceia, no momento sagrado, um de vós há de me trair. Não, e ali eles começaram a discutir entre eles, sou eu, sou eu, sou eu. Quando chegou no Judas, tu dizes, aquele que me molhar o pão, o que tu tens para fazer, faça logo, porque ele havia combinado com os sumos sacerdotes que iriam, e os chefes dos sacerdotes, de que iria entregar Jesus, naquela noite, e ali saíram para combinar onde que seria o lugar. Bem, Pedro chora amargamente, Judas teve essas oportunidades. Convido você a abrir comigo em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 3. Mateus capítulo 7, versículo 3, capítulo 27, melhor dizendo, versículo 3. O Evangelho de Mateus vai dizer assim, Judas, o traidor, vendo-o então condenado, porque lembra que ele foi lá, com um beijo traiu, Judas teve um profundo remorso, não posso dizer que foi um arrependimento, mas foi um remorso, porque o remorso faz parte, quando nós cometemos algo que não foi legal, nós vimos que não foi bom, de que aquilo não ficou bom, bem dentro da gente, nós reconhecemos que foi errado, dá um sentimento, que a gente pode dizer que é um remorso. O problema é
eu não posso ficar no remorso. Esse remorso precisa virar um arrependimento. E é por isso que nós estamos confrontando aqui hoje Judas e Pedro. Então Judas, ele sentiu esse remorso e foi aos sumos sacerdotes dizer de que ele não queria. Não, eu entreguei sangue inocente. Não, vamos voltar. Não, eu tomo aqui o dinheiro de volta. E o que aconteceu? Está dizendo aquele tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhe: pequei entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa? Isto é lá contigo. Em outras palavras, no nosso português, problema seu, você já fez, eu não quero mais esse dinheiro de volta. E ele jogou então no templo as moedas de prata e saiu e foi se enforcar. No Evangelho está dizendo que quando Jesus diz para ele assim: o que tem para fazer, faça logo. O Evangelho diz que nessa hora o diabo entra dentro do coração, Satanás entra dentro de Judas. Quando a gente vê aquele filme da Paixão, acredito que todos aqui já tenham visto, do Mel Gibson, lá de 2005, 2004, 2005, acho que foi 2005 mesmo. Mas que é um filme muito profundo, muito marcante para nós, e tem muitos elementos que nos ajudam. A gente vê ali Judas sendo atormentado por vamos dizer assim, crianças esquisitas, com caras, com uma caricatura muito estranha para ser uma criança, como se estivesse atormentando ele. Ou seja, é como se fossem espíritos maus que estavam atormentando Judas e levando ele a isso mesmo, a aprofundar-se no seu remorso, porque ele tinha dado a oportunidade para que o diabo entrasse dentro dele. E ali, que tamanha hipocrisia do sumo sacerdote, dos chefes dos sacerdotes, dos fariseus, e tudo mais que estava ali, que eles dizem assim, mais para frente no Evangelho vai dizer: esse dinheiro é conta de sangue, não podemos colocar no tesouro sagrado do templo. Tanto que eles compram lá um terreno lá para ser cemitério com esse dinheiro, cemitério de estrangeiro, enfim, é uma outra história. Mas o suicídio de Judas, que foi levado pelo remorso profundo, remordimento profundo, ele teve ali a situação de ver que a misericórdia de Deus era menor do que o tamanho do pecado que ele cometeu. Num determinado orgulho e ao mesmo tempo desespero em que Judas se encontrou. E é muito triste a morte de Judas, porque o Evangelho está mostrando que ele se enforcou. Mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 18, vai dizer que ele foi partido ao meio. Então é uma contradição? Não. O que os exegetas veem nessa passagem? De que Judas, quando ele foi se enforcar, ele foi perto de um precipício. A árvore ficava perto de um precipício, à beira de um precipício. E ali ou a corda ou o galho da árvore quebrou no momento do suicídio dele, que ele se enforcou, e tudo diz que ele caiu talvez em cima de uma pedra, porque falou que foi partido ao meio e que suas vísceras ficaram expostas, está isso lá no capítulo 1, versículo 18 de Atos dos Apóstolos. Então olha que morte triste, olha que situação triste, ser marcado para sempre como traidor de Jesus, daquele que é o nosso Salvador, depois de ter sido discípulo, porque se remordeu, porque deixou com que o remorso tomasse conta do seu coração. E a partir desse momento, porque Satanás também entrou, e aí eu entro numa passagem bíblica de Efésios, no capítulo 4, versículo 27, que diz: não dês nenhuma chance ao diabo. Judas foi dando chance, foi dando. O professor Felipe falava que ninguém se torna ruim a tal ponto do dia para a noite. É conta-gotas, são concessões. Até ele dizia: pequenos pecados acumulados se tornam grandes pecados no futuro.
E Judas foi mostrando, porque ele roubava, porque Judas não queria o reino de Deus da forma como Jesus estava colocando, porque ele tinha a expectativa de que Jesus ia destruir os romanos, o império romano, ia se sentar no lugar do imperador César Augusto, e que ia dominar. Agora é do jeito que Deus sempre quis que fosse, na cabeça de Judas. E Judas estava procurando quem? Um Deus que ele imaginou, um Jesus que ele criou. Quantos de nós vamos criando a imagem de um Deus, um Jesus, né? Muitas vezes fala assim, é Genésio e não é Jesus. Vamos criando na nossa cabeça um Deus que não existe. O meu Jesus é assim, o meu, não tem o seu, o meu, Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e será por toda a eternidade, vai dizer Hebreus capítulo 13, versículo 8. Mas essa situação nós vamos vendo de Judas, essa morte trágica, triste, o confronto com Pedro. E é bonito também a gente ver uma das cenas da paixão de Cristo, do filme A Paixão, em que Pedro chora amargamente, triste, mas ele procura quem? Maria. E ele, quando encontra Maria, ele abraça e chora e diz assim, né, ali na fala de Pedro: mãe, eu neguei, mãe, sabe aquele choro arrependido? E ele foi aos pés de Nossa Senhora dizer que ele havia negado o Cristo. A diferença entre o arrependimento e o remorso. O arrependimento é a mudança da atitude de uma vida que leva à libertação do pecado e que te leva ao perdão de Deus. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança o perdão de Deus, desde que o seu arrependimento seja sincero. Cristo, que morreu por todos os homens, quer que em sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todos aqueles que se afastam do pecado. Catecismo da Igreja Católica 982. O profeta Isaías vai dizer assim, no capítulo 43, versículo 25: sempre sou eu quem deve apagar as tuas faltas, e não mais me lembrar dos teus pecados. Jeremias, no capítulo 31, versículo 34, pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança dos seus pecados. O que o catecismo da Igreja Católica e esses profetas querem nos dizer hoje, meus irmãos? De que Deus está sempre pronto a nos perdoar. Não importa o pecado que você cometeu, não importa a atrocidade que você tenha cometido, não há pecado que Deus não perdoe, não há pecado que Deus não cubra com a sua misericórdia, como diz o catecismo, desde que haja arrependimento verdadeiro, que haja uma real contrição interior, profunda, que foi a de Pedro. Pedro se arrependeu. Judas ainda tentou emendar, toma aqui o dinheiro, mas não deram crédito a ele. Ele foi fazer o quê? Justiça com as próprias mãos, porque na sua soberba, do seu orgulho, na sua prepotência, Judas achou que Deus não podia mais perdoá-lo. Quantos de nós na igreja, batizados, anos a fio, de caminhada, e que ainda temos pensamento de que certos pecados que já cometemos, Deus não é capaz de perdoar. Meu irmão, minha irmã, eu te trago a boa nova hoje, para que haja libertação na sua vida. Saia do remorso, se arrependa dos seus pecados, vai ao confessionário, vai aos pés do sacerdote arrependido. Como é bonito você ir aqui no confessionário da Canção Nova, onde você vai vendo as pessoas saindo em lágrimas.
algumas até mesmo com um choro compulsivo, porque são pessoas que deixaram ali os seus pecados. É um choro amargo, deixei o meu pecado, agora eu estou liberto e uma vida nova começa. E nós vamos nos amarrando a certos pecados e vamos deixando com que esse pecado como que tomasse conta da nossa vida. E nós vamos perdendo a graça de Deus. Nós vamos perdendo essa oportunidade dessa infinita misericórdia. Daqui a pouco, às 3 horas, nós vamos estar aqui clamando essa misericórdia, porque ela é imensa. E Pedro, por mais que seja grave, o pecado de Pedro não é menor do que o de Judas, é grave tal qual foi o de Judas. Um traiu, o outro negou. E nesse choro, quando Pedro chora, eu tenho certeza que Pedro ali, ele lembra de quando Jesus diz: se vós me testemunhais diante dos homens, eu o testemunharei diante do meu Pai que está nos céus, mas se me negar diante dos homens, também será renegado. Pedro com certeza lembrou disso, mas ele não foi também se enforcar ou pular do precipício, seja lá o que for, ou do viaduto, ou cortou o pulso, enfim, eu não mereço mais viver. O remorso. Remorso significa se sentir mal por um erro cometido, inquietação, abatimento da consciência, um remordimento interior. Quando alguém tem a consciência de um erro que cometeu e entende que foi ruim, isso gera um remorso. O sentimento de remorso traz culpa, mas o arrependimento leva ao perdão e à reconciliação com Deus. Remorso é uma reação normal, quando nós reconhecemos uma coisa errada que fizemos, dá o sentimento: poxa, não era para ter feito isso. Quantas vezes nós nos deparamos com esse sentimento? Mas o remorso permanente nos faz sentir culpa sempre que pensamos sobre aquela ação errada, nos punindo pela infidelidade. Isso nos indica que a situação ainda não foi emendada no seu interior. E aqui tem uma matéria muito grave no remorso, porque no remorso a pessoa não se volta para Deus. Ela não volta para Deus dizendo assim: olha, Senhor, me perdoa, eu não vou chorar os meus pecados. E aqui tem um pecado gravíssimo, que Jesus no Evangelho vai dizer que é o pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Quando nós negamos a graça de Deus na nossa vida, nós estamos negando a ação do Espírito Santo em nós. E ali, nós estamos negando a ação de Deus para conosco. Deus não pode fazer nada, Ele nos deu o livre-arbítrio, exatamente porque Ele não quer forçar a gente a nada. Padre Julinho, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu vi um vídeo dele há poucos dias atrás, eu achei muito interessante e achei pertinente trazer, porque tem a ver aqui. Ele disse que o pecado contra o Espírito Santo, ou de não querer, que é um dos pecados contra o Espírito Santo é esse, de você não aceitar a graça que Deus está te concedendo. E o remorso faz com que nós não queira ir atrás da graça de Deus. Por mais que nós estejamos na igreja, vamos à missa, somos de grupo de oração, vemos para a Canção Nova e tantas outras, como eu assisto Frei Gilson no Rosário, o Instituto Hesed, mas o coração está empedernido de um remorso, porque você não aceita. E você não aceitando, você não aceita também o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, como se Deus fosse incapaz de te perdoar. Mas o Padre Julinho vai dizer assim, que é como se fosse num buraco. Uma pessoa caiu num buraco muito fundo e chega alguém lá, joga uma corda e diz assim: vem. E a pessoa pega e sobe. Pronto, essa pessoa foi ao encontro, aceitou a salvação. Aquela pessoa salvou. Agora, quando a pessoa está num buraco e ela, muitas vezes, você vai lá, uma pessoa vem, sai daí. Não fica aí não, eu quero ficar aqui. Não vou, quem mandou eu cair? Agora eu estou aqui, eu vou ficar aqui. Caí, eu fiquei, não vou me levantar.
Não vou ficar, não, e a pessoa ali insistindo, joga a corda e a pessoa não quer. O que pode se fazer? Eu não vou me jogar no buraco para ficar com a pessoa. Não vai os dois, né? Vão os dois embora. Aí o padre Julinho vai dizer, esse é um exemplo de um pecado contra o Espírito Santo, em que nós não aceitamos a graça de Deus que vem nos salvar. Quando o remorso está dentro de nós, como ficou em Judas, e que nós vamos buscando aquela autoflagelação, de ficar se batendo, quem mandou você fazer, eu não presto, eu não valho nada, eu não sou nada, e você vai se martirizando, se martirizando, que não é bem um martírio, mas é se flagelando, é uma autoflagelação psicológica, emocional, onde você vai se matando por dentro, e Satanás vai tendo oportunidade de entrar em você, e dizer, é isso mesmo, vai lá, tira a sua vida, tira, se joga, você não presta mesmo, ninguém gosta de te afundando numa depressão, em tantas síndromes desse tempo moderno, né? Tantas doenças emocionais, psíquicas e emocionais, que vão acontecendo, e que muitas vezes está num ato ali, simples, de reconhecer a bondade de Deus que quer te perdoar. Judas não reconheceu. A palavra de Deus vai nos dizer, em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, que se nós reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, a nos perdoar e a nos purificar dos nossos pecados. Ou seja, se eu me arrependo de fato do pecado que eu cometi, se eu me arrependo de fato e não me permaneço num remorso, remoendo aquele pecado, mas eu me arrependo, porque a palavra de Deus nos diz lá, em Jeremias, no capítulo 31, versículo 34, não, eu perdoarei todas as suas faltas, e não me lembrarei mais de nenhum pecado. Pecado arrependido, depois confessado, Deus não lembra mais. Se você chegar lá no céu e falar assim para Deus, se tem alguma coisa que Deus não se lembra, vai ser os seus pecados que foram confessados. Você vai chegar lá, Deus, aquele dia que eu falei, não lembro, não sei. Deus vai dizer, Jesus vai dizer para você, não sei. Porque a sua infinita misericórdia já cobriu aquele pecado, e não tem mais pecado, ele não existe mais. Judas se enforcou. Judas está no inferno? Não sei. A igreja não diz ninguém que está no inferno. Nem o Judas, por mais que tenha um monte de situações no Evangelho, na palavra, até nos Salmos vai dizer, aquele que levantou o calcanhar contra mim, né, sentou à mesa comigo, aquele que comia na minha mesa, né, vai dizer Davi, já prefigurando ali Jesus. A igreja não diz ninguém quem está no inferno, nem Judas, porque não sabemos naquela hora que ele puxou a corda lá, o que aconteceu, está na misericórdia de Deus, um dia nós vamos saber. Só lembramos o quê? Que o caminho que ele fez é um caminho para ir para o inferno. Isso é de fato. Ele fez todo o caminho para ir. Se ele foi, não sei, não foi revelado para nós, né? Mas Pedro, aconteceu algo muito interessante com Pedro, porque você acha que só ficou nesse choro com Nossa Senhora que a gente vê no filme? Que ele fala ali, eu neguei. Pedro fez o quê? Continuou com os discípulos. A gente vê, no domingo nós vamos ver a ressurreição, né? Vai ver lá Pedro com João, correndo até o túmulo, depois de Maria Madalena, enfim. Mas Pedro permaneceu, e Jesus teve vários momentos de aparição após a sua ressurreição. E uma delas foi algo muito profundo com Pedro. Porque Jesus, assim como ele tinha escolhido Judas, ele também escolheu Pedro. Só que para Pedro ele tinha dado uma missão específica e especial. Está lembrado que a gente falou no início? De ser o chefe da igreja.
E Pedro se arrependeu do seu pecado, que foi grave, como eu dizia. E no capítulo 21 de João, no versículo 15, enquanto você pega, eu vou explicando para você, contextualizando, para a gente não precisar ler toda, desde o versículo 1. Os discípulos tomaram a decisão: nós vamos pescar. Pedro disse, né, vamos pescar, eu vou pescar, ou seja, eu vou voltar a pescar, vou ficar aqui preso? Vou lá pescar, era o que eu fazia antes, agora eu estou aqui, esperando qual que vai ser a próxima ordem, vou voltar a pescar. E aí os discípulos que estavam ali, alguns também vamos. Quando eles chegaram, não conseguiam pegar peixe, né, está aí narrado no capítulo 21, eles não pegavam, não conseguiam pescar nada, não pegava nada. Até que alguém assim, o evangelho fala em medida de côvado, mas vamos supor que eram uns 120 metros mais ou menos de distância. Chega alguém na praia e pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Era Jesus, já ressuscitado. E aí eles não conheceram, estava naquela penumbra, né, da aurora, começando a amanhecer. Não pegamos nada aqui, não tem o que comer. E aí Jesus diz: joga para aquele lado da barca a rede. Eles jogam. Quando voltou, e é interessante o evangelho dizer isso, porque quando os discípulos jogam a mando de Jesus, a rede, eles puxam, e veio tanto peixe, que a rede estava se rasgando, e o evangelho faz questão de dizer, que veio cheia de 153 peixes. Eu falei: mas por que tem esse número tão exato? Quando se vai lá em Israel, nunca fui, mas meus irmãos que já foram, já me disseram, que lá tem uma informação de que 153 é o número de espécie de peixe que tem naquele lago, que aconteceu isso. Para dizer o quê? Que a igreja resgata todos, o perdão é para todos. O perdão não importa que tipo de pessoa que você é, onde você veio, qual foi o pecado que você cometeu, não importa. E ali entra o momento em que Pedro é colocado em confronto. Eles chegam lá, tem pãozinho, nossa, já está aqui o pão. Jesus pede: traz os peixes lá que vocês trouxeram. Eles foram lá, pegaram o peixe, colocou lá. Enquanto eles comeram, Jesus, no versículo 15, vai dizer bem assim: tendo eles comido, Jesus perguntou, Simão Pedro, voltou a falar Simão, olha lá, foi lá na origem. Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Estes eram os outros discípulos. Eles já olharam assim: olha, eu não neguei não, hein? Olha o que você vai falar aí. Ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, disse Jesus. No versículo 17, perguntou-lhe pela terceira, por que será, hein, gente? Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Judas foi se enforcar, Pedro se arrependeu e foi se reconciliar com o Senhor. E Jesus aqui cura o seu coração. Você negou, Pedro, 3 vezes, mas 3 vezes eu estou vendo que você me ama. Por 3 vezes eu estou vendo você dizer: foi uma fraqueza? Foi, mas eu te perdoo. E Jesus quer perdoar eu e você hoje. Você que hoje tem esse sentimento de remorso, você que tem esse sentimento
de que o pecado que você cometeu na sua história é um pecado muito grande, e que Deus não pode te perdoar. Meu irmão, minha irmã, hoje a palavra de Deus nessa quinta-feira santa, eu quero declarar para você: Deus te ama, e Deus está esperando a sua resposta, como foi a de Pedro. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, mesmo no meu pecado, mesmo na minha falha, mesmo na minha miséria. Senhor, Tu sabes que eu te amo, e agora aos Teus pés eu quero te pedir perdão. Eu venho nesse confessionário diante de um padre, me humilhar, porque o meu pecado me trouxe até aqui, mas eu sei que o Teu amor é muito maior do que o meu pecado, do que o meu nada. Convido você a ficar de pé, nós vamos cantar essa canção. Você que andava nas trevas do seu remorso, o Senhor te convida a você vir para o arrependimento, porque se você reconhece e arrependido do seu pecado, diz a palavra, Deus aí está, fiel e justo para te perdoar. Se você cai, você vai se levantar. O inimigo quer jogar na sua cara de que você não é capaz de ser perdoado, mas a misericórdia do Senhor é maior. Vamos cantar junto essa canção, pedindo a Deus, como a nossa oração, depois dessa colocação, pedindo que o nosso coração receba grande contrição dos nossos pecados, e que todo remorso caia por terra. Mas eu me volto para o Senhor. Mas eu me volto para o Senhor. Espero em Deus, o meu Salvador. E o meu Deus me atenderá. Mas eu me volto para o Senhor. Canta isso. Mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, o meu Salvador, e o meu Deus me atenderá. Ele está pronto a te atender. Me atenderá. Não cante vitória. O inimigo não tem vitória. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Senhor é a minha luz. Cante vitória. O inimigo não tem a vitória sobre nós. Se eu caio, depois me levanto. Talvez teve na de Judas. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Cante. Vamos nos voltar para o Senhor, esperar em Deus, nosso Salvador, e é esse Senhor misericordioso, Ele nos atenderá, Ele nos abraçará com misericórdia. Canta isso. Mas eu me volto para o Senhor, mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, o meu Salvador, e o meu Deus me atenderá. Levanta a tua fé, crê em Jesus Cristo e atenderá. Não cante vitória o inimigo. Se eu caio, depois me levanto. Nos levantamos de joelho no confessionário. Mesmo que eu more nas trevas, porque o Senhor é a minha luz. Declare. Não cante vitória inimigo. Se eu caio, depois se põe de pé, meu filho. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. Declare.